Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo aqui é para tirar uma dúvida. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando o nosso canal, evangelistas, missionários, e a gente ultimamente tem usado muito a expressão evangelista intercultural no lugar de missionário. A palavra missionário ela é muito abrangente, né? Cada região, muitas vezes denominações, tá? E ela é muito abrangente. E a gente quer um foco de trabalho, a gente quer um foco de ensino. A outra expressão também que nós estamos procurando mudar um pouco aqui no nosso canal, ao invés de falar evangelismo transcultural, falar evangelismo intercultural. O evangelismo é quando você transmite o evangelho, é quando o evangelista é aquele que leva o evangelho a uma outra pessoa. E nessa questão de missões, existem várias formas de você levar o evangelho, existem vários ambientes de você levar o evangelho. Você pode levar o evangelho dentro do Brasil, você pode levar o evangelho dentro do seu bairro, você está fazendo missões aí, e assim vai por diante. Mas nessa questão de se levar o evangelho, ser um trabalho missionário, a gente considera, né, a língua vai mudando, vai havendo modificações, e não é a gente que vai mudar o mundo em relação. Então é interessante a gente fazer uma adaptação. Agora, o que é o evangelismo intercultural? Bom, vamos lá. O pessoal que estuda missões, esse povo que pensa, né, sobre a vida de missões. E algo interessante que é dito no evangelismo é que tem pelo menos alguns níveis, né, 4 níveis. Eu não sei porque começar do zero, mas é o nível número 0. O nível 0 é quando você fala de Jesus, você comunica Cristo Jesus a uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo, mas ela está dentro da sua própria igreja. Você como um protestante, um cristão, você está dentro do seu mesmo nível cultural e dentro do seu mesmo nível nesse mundo cristão, nós temos o povo católico, vamos falar assim, o mundo de fora olha para a gente assim, o mundo cristão tem um mundo cristão católico, e tem um cristão protestante. Então nós que estamos dentro desse ambiente protestante, você encontra alguma pessoa que está vindo na sua igreja, frequenta cada domingo, a pessoa é batizada e por não sei porquê, essa pessoa não tem um conhecimento de Cristo. E você começa a levar o evangelho, falar de Jesus, apresentar Cristo, não uma religião, mas Cristo a essa pessoa. E ao ponto dessa pessoa conhecer Cristo Jesus. Então, em missões, esse aí é o chamado evangelismo a nível 0. Alguém uma vez comentou no nosso canal que isso aí seria como pescar no aquário e areia. Não é isso, né? Você não tem nada a ver de pescar crente de uma igreja. Não. É você realmente apresentar Cristo Jesus para uma pessoa que não te oferece nenhuma barreira cultural. Bom, e agora nós temos o nível 1. O nível número 1 é quando você já fala de Jesus para uma pessoa que não é do seu ambiente de igreja, né? Você que é protestante, você que é um evangélico, é o termo mais conhecido no Brasil, então você já leva o evangelho para uma pessoa que ela está num outro ambiente cultural religioso, mesmo dentro do ambiente cristão, mas ela é católica, a família dela é católica, ela cresceu, tá? E essa pessoa ela não conhece Cristo, e você vai lá e fala de Jesus para essa pessoa, até o ponto de Cristo nascer no coração dela e ela viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é chamado de evangelismo nível 1. Agora nós vamos para o evangelismo nível 2. Isso aqui é bastante interessante. Já abrange um pouquinho mais. O evangelismo nível 2 é quando você sai do seu ambiente cultural e você vai para um outro ambiente cultural. Isso é o que a gente chama do evangelismo tem muita gente que fala o evangelismo transcultural e eu vou falar por que nós não usamos esse termo. A gente usa o termo evangelismo intercultural. O transculturalismo, amado, é quando você sai do seu ambiente cultural. Vamos dar um exemplo aqui sobre a questão de ambiente cultural para que você possa entender. O camarada é de São Paulo, ele vai para o Nordeste, ele muda de ambiente cultural. Tá? Isso é chamado de evangelismo nível 2. Por mais que está dentro do Brasil, fala português, mas a cultura de São Paulo é uma e a cultura do Nordeste é outra. O camarada sai lá do Nordeste, do sertão do Ceará, do sertão ali do Nordeste, ali, aquela região ali, e ele vai lá para o norte do Brasil, ele vai lá para as cidades ribeirinhas, aqueles povoados ribeirinhos lá do Amazonas,
o ambiente cultural é totalmente outro, e isso é chamado de evangelismo de nível 2. Esse ambiente cultural ele pode ser até dentro da própria cidade, ele pode ser dentro do teu estado. Certo é que um povo que tem uma cultura diferente da sua, cultura mesmo, diferente da sua. Agora, por que chamar de evangelista intercultural e não evangelista transcultural? Bom, o transculturalismo é quando você sai do seu ambiente cultural, você vai para o outro ambiente cultural e você leva a sua cultura como influência. Vamos dar o exemplo novamente do paulista, ou do carioca, vamos mudar um pouco aí, né? O carioca sai do Rio de Janeiro e aí ele vai para qualquer outra região do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui, vai lá pro Amapá, lá pro norte, lá, né? Então ele chega naquele ambiente ali e ele começa a ver uma série de coisas que as pessoas estão fazendo, a vida das pessoas locais, comida, a forma deles se relacionarem com as outras, família, ambiente, etc. E ele começa a dizer, mas lá no Rio de Janeiro não é assim. Mas lá no Rio de Janeiro nós não fazemos assim. Porque no Rio... Então, na mentalidade dele, ele já começa a criar uma comparação, ele começa a querer trazer a cultura dele do Rio de Janeiro lá para o Amapá, e aí já começa a gerar o que nós chamamos de choque cultural. O choque cultural ele pode acontecer tanto com o evangelista ele recebe esse baque, como também pode acontecer com as pessoas ao redor do evangelista no campo onde ele chega, tá? Isso normalmente acontece quando existe essa interferência cultural. Quando a pessoa, muitas vezes, ao invés de ela se aculturar, quer dizer que ela se adaptar, ele como evangelista, chegar e se adaptar para criar conexão e pregar o evangelho, não. Ele tenta trazer a cultura dele, ele vai sofrer resistência local, tá? Então, essa questão de eu trazer a minha cultura, da minha região cultural, e eu levar para o outro ambiente, eu tentar impor, através até mesmo utilizando o evangelho, a minha influência, porque eu prego o evangelho, as pessoas creem em mim, e através da minha influência, eu tento passar a minha influência cultural para eles, isso é chamado de transculturalismo, tá? Isso é falta de respeito, isso é não respeitar as pessoas locais. E algo interessante que a gente tem que aprender é que a Bíblia, ela respeita as etnias. Deus, aliás, ele respeita as etnias, as diferenças culturais. Foi Deus que fez. A partir do momento que você chega e você não respeita essa diferença cultural, você desrespeita as pessoas e você desrespeita a cada indivíduo ali e aquele grupo. E Deus, ele fez indivíduos diferentes, grupos diferentes, e é nossa obrigação respeitar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu faço uma pergunta, se chegasse alguém aí, um gringo aí na tua região, e tentando mudar tudo e dizer que o que você come não está correto, a forma de você falar não está certo, e o ambiente, etc., e começa a tocar na sua cultura e dizer que não, e o dele lá da cidade dele, lá do país dele, está certo, você ia gostar? Não. Tá? Então, é isso aí que tem que ter o respeito. Então, o interculturalismo, o que é? O interculturalismo é quando você aproxima das pessoas e você não exerce essa influência. Tá? Não quer dizer que você tem que mudar. Se precisar, você até pode mudar. Isso aconteceu deixa eu trazer uma história aqui, você, né, na história de missões, né? Hudson Taylor. Hudson Taylor, os missionários da Inglaterra não conseguiram levar a palavra de Deus para a China. Por quê? Ele chegava com a mesma roupa, não aprendia o chinês, não mudava os seus hábitos alimentícios, não mudava a sua roupa nem nada. O que o Hudson Taylor fez? Mudou a roupa, aprendeu chinês, cortou o cabelo igual os chineses, né? Os chineses deixavam aquele cabelo compridão assim, cortava, deixava careca, eu acho que até a metade, e aqui atrás, só tinha um tufo aqui atrás que viu aquele cabelo compridão. Aquilo ali foi um escândalo para a comunidade missionária em Xangai, né? E toda a comunidade, mas foi assim que ele entrou na China. Por quê? É o que eu vou falar daqui a pouco sobre a distância cultural, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí também, importante. Então, o missionário intercultural, ele não tenta mudar a cultura local, mas ele se acultura. É melhor ele mudar a cultura dele, ele chega e muda a cultura dele para gerar conexão, tá? E poder pregar o evangelho às pessoas e alcançar aquelas pessoas, aprender a língua local, se for preciso, você se veste igual a eles, você come igual a eles e etc. Tá bom? Então, o importante
é você gerar conexão e poder levar o evangelho até essas pessoas. Por que eu acho tão importante falar sobre o interculturalismo? Porque nós não falamos e é um dos maiores erros e que fecha a porta, principalmente para missionários brasileiros. Você sabe que o missionário brasileiro ele é muito etnocêntrico, quer dizer, existe uma forte exaltação da sua própria cultura. O missionário ele chega, ele fala mal da cultura alheia. O missionário ele chega, ele fala mal da forma que as pessoas estão se vestindo, da forma que eles comem, né? A comida, lá na minha terra a gente faz mais ou menos igual, mas assim a gente faz assim que fica melhor. Pronto, matou. Amado, um dos segredos do relacionamento intercultural é você não fazer comparação. Não fazer comparação. Não quer dizer que você vai ter que gostar de tudo. Comida, modo de ambiente, forma de relacionamento, etc. Não quer dizer que você vai gostar de tudo. Mas você tem que saber se conduzir num ambiente cultural que não é o seu. Não quer dizer que o carioca vai sair do Rio de Janeiro e vai gostar de tudo que vai encontrar lá no Amazonas. Não quer dizer que o gaúcho, o evangelista gaúcho que sai lá do Rio Grande do Sul e vai lá para o meio dos mineiros, ele vai gostar de tudo que ele vai encontrar lá em Minas. Mas é um ambiente cultural diferente e ele tem a obrigação de aculturar, porque são ambientes culturais diferentes. E quando a gente fala de transculturalismo, interculturalismo, geralmente alguém fala assim, pastor, mas a gente chega para pregar o evangelho e quando o evangelho chega ele muda a cultura do povo. Não, está errado. O evangelho, a cultura do reino, ela é transcultural, sim. A cultura do reino, ela chega e ela é dominante, ela é imperante. Ela chega e deve transformar a cultura. Mas não quer dizer que vai transformar completamente a cultura. Os traços de pecado que danificou aquela cultura. Vamos falar da nossa cultura brasileira, vamos falar dos outros não, vamos falar da nossa, tá? A nossa cultura, nós temos uma cultura brasileira. A nossa forma de vestir, a nossa forma de comer, a nossa forma de relacionar. E existem pontos na nossa cultura que vêm contra a palavra de Deus. Estou certo ou errado? Né? Existem pontos na nossa cultura que é contrária à palavra de Deus e faz parte da cultura brasileira. E o que acontece quando nós conhecemos a verdade? A gente deixa toda a cultura brasileira? Não. A gente tira aqueles pontos infectados com o pecado, mantemos a nossa cultura, respeitamos a nossa cultura, valorizamos a nossa cultura, mas agora obtendo essa natureza divina, né, essa nova vida mediante a influência da cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino, ela é transcultural. Agora, por que é importante no serviço de missões ou no serviço de evangelismo a gente falar sobre evangelismo intercultural? Porque se a gente não fala, e o que tem acontecido, como ninguém não fala, muitas vezes o missionário acha que ele chega com a mentalidade universal, como é dito, né? Do jeito que ele trabalha lá no Brasil, ele chega aqui na Bolívia e ele quer fazer a mesma coisa. E ele não entende que muitas vezes aqui o ambiente cultural é totalmente diferente. Você como brasileiro, você tem a sua cultura. Para que você não gere esse choque no campo de missão, no campo intercultural, que é o campo diferente do seu ambiente cultural, primeiramente você tem que estudar a cultura do outro. A partir do momento que você estuda a cultura do outro, você vê diferenças culturais e você enxerga a sua própria cultura. Você vai ver o que é a cultura do Brasil e a cultura dos outros. Vamos dar um exemplo no almoço. Vamos começar aqui pela comida, que é onde mais pega, barriga. Você vai ver que em muitos países o povo não come feijão, tá? E a forma de formar... No Brasil, coloca-se a panela em cima da mesa, todo mundo senta, cada um coloca o prato que quer, come, etc. Você dá palpite, você fala, tá bom, você não gosta daquilo, coisa e tal, você fala o que quer. Em outros lugares, vou citar aqui da Bolívia, você chega numa casa, normalmente é a dona da casa que coloca o prato para você, já existe um modo de montar aquele prato e não fale mal da comida, pelo amor de Deus, não fale mal da comida, tá? Então, se a mulher colocou o prato muito grande, se o pedaço de carne veio muito grande para você, se vem metade de uma galinha ou se não, filho, tá? Come caladinho isso aí, pelo amor de Deus. E quando você terminar, sai elogiando para todo lado. Você sabia que um dos maiores conflitos com o missionário é justamente na alimentação? Depois tem outros conflitos,
Mas a alimentação é praticamente algo que o missionário brasileiro, né, o evangelista intercultural brasileiro, onde ele mais pega, principalmente quando ele vai, que é o que eu vou falar agora. Estou falando que vou falar e não falo, sobre ambientes culturais que têm uma distância maior. Agora vamos aqui falar sobre essa questão de distância cultural para que você possa entender isso aí. O evangelismo nível 0, a distância é praticamente 0. O evangelismo nível 1, a distância ela é mínima. Quer dizer, você está no mesmo ambiente cultural, mas você vai pregar o evangelho para uma pessoa que está apenas uma diferença a nossa visão protestante, eles têm a visão católica. Agora, quando você vai para o evangelismo nível 2, você muda de ambiente cultural. E dentro dessa mudança de ambiente cultural, tem aquilo que nós chamamos de o evangelismo nível 3. O evangelismo nível 3, a distância cultural da sua é muito maior. Em tudo. E cada vez essa cultura ela é mais esquisita, como a gente fala, esquisita para nós, né? Mas cada vez mais diferente, isso quer dizer que a distância cultural ela vai aumentando em relação à nossa própria cultura. E isso requer muito mais preparação, estudo antecipado, para que você possa realmente gerar conexão no meio nesse ambiente. Tendo a compreensão, amados, dessa questão de distância cultural, você vai compreender também por que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse o seguinte: ide e fazei discípulo, a todas as nações. E a palavra nação aí quer dizer etnia. Algo que a gente entende na palavra é que o Senhor não nos mandou aos países, mas o Senhor ele nos mandou às etnias. Ide e fazei discípulo às etnias. Tá bom, pessoal? Então eu vou parar por aqui, tem muita coisa. A gente vai estar nos nossos vlogs, tá? A gente vai estar utilizando muito mais essa... Eu não quero dizer que é errado, tá? Ah, pastor, quer dizer que está errado falar missionário, transcultural. Não, fala o que você quiser, não tem problema não. Nosso objetivo aqui, o que nós queremos trazer aqui é mais um conceito de conhecimento, para que você possa ter um conhecimento, tá? Colocando os pingos nos is aqui para que você possa ter um conhecimento. Eu vou procurar, falando, já estamos fazendo, né? Eu acho que você já viu, já pôde notar os nossos últimos vídeos, a gente falar muito mais, ao invés de falar serviço missionário, a gente fala o evangelismo intercultural, né? Ao invés de falar uma experiência transcultural, que no meu ponto de vista não é correto, mas o pessoal fala, tá? Também não vou brigar por causa disso aí, mas é muito mais uma experiência intercultural, quer dizer, eu não tenho que mudar a cultura de ninguém, tá bom? Então, são pontos assim que é importante a gente ter o conhecimento para que a gente possa mudar a nossa visão de fazer a obra do Senhor e desenvolver o trabalho com excelência, ou buscar essa excelência, né? Desenvolver o projeto, quem sabe seja você que quer sair do Brasil para ir para um outro lugar, ou dentro do próprio Brasil. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode escrever aí no comentário, tá bom? Ou mande uma mensagem para a gente pode conversar mais sobre isso aí, mas é uma benção importante a gente crescer no conhecimento e fazer a obra do Senhor, o serviço evangelístico da melhor forma, né? Forte abraço, que Deus te abençoe.